terça-feira tem Vasco de novo. E olha, na minha opinião, decisão, tá? É um confronto tipo Copa do Brasil. O Vasco joga contra o Lanús aqui, depois lá. Ou seja, pode dar um passo muito importante visando a primeira colocação do grupo para classificar para as oitavas de final. Não dá tempo nem de respirar, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Quero destacar aqui algumas respostas do Carille na coletiva. Na minha opinião, Felipe Luiz quis fazer graça. Não somente ele, paparazzo rubro-negro também. E a gente vai debater aqui sobre isso. Galvão Bueno, querendo fazer graça com o nosso português Nuno Moreira. Eu falei, tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Mas claro, família vascaína, primeiramente, um excelente domingão, que Jesus Cristo possa abençoar você e a sua família, aquele almoço responsa aí em família, né, que faz parte nesse domingão aí de Páscoa. Claro, vitória, 3 pontos, poxa, esse domingão aqui com chave de ouro, mas faz parte, vamos seguir aí, então, excelente domingo, excelente Páscoa para você e família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, queria destacar primeiro a decisão que o Vasco tem na terça-feira contra o Lanús. Está na tela para vocês, ó. Próximo jogo terça-feira, dia 22, às 9h30. Inclusive, né, os jogadores do Vasco já se reapresentaram e, claro, fiz questão de pegar aqui a foto do goleiro mais lindo do Brasil. Isso é só um detalhe, porque ontem, olha, pegou demais, hein? Agarrou demais. Daqui, o elenco do Vasco já se reapresentou no CT Moacir Barbosa e iniciou a preparação para a partida contra o Lanús. Ontem, inclusive, cara, eu tava vendo os comentários do meu vídeo de pós-jogo. Cara, eu tava rindo demais, assim. Eu sei que é um papo sério, é um debate e tudo mais, mas eu falei, poxa, a gente é muito engraçado, os vascaínos. Tinha uma galera lá, e nem era comigo, a opinião, né? O debate não era contra mim, não. Alguma opinião contrária, não. Foi os comentários lá, falando do Léo Jardim. Um amigo pontuou lá, pô, Thiago, ele fez uma grande partida, mas ele tem que melhorar, ele tem que, aprender a sair do gol. E eu concordo, tá? Mas o amigo lá ficou revoltado com esse comentário, porque, pelo amor de Deus, tu vai pontuar isso hoje? O cara fez uma partida e ele colocou assim, ó, de Jean-Louis Buffon. Ele botou o nome todo lá do Buffon, de Courtois, de Neuer. Tu vai chamar a atenção do Léo Jardim agora? E aí, galera comentando, eu falei assim, cara... Mas assim, família, meu ponto em relação ao Léo Jardim, eu também cobrei ele aqui, principalmente no jogo contra o Ceará, tá? Contra o Melgar, eu não falei muito, porque tem a questão da altitude, né? A bola fica mais rápida, segundo eles, né? Eu não sei, nunca joguei na altitude. Mas eu cobrei muito o Léo Jardim nesse sentido contra o Ceará, porque são muitos cruzamentos e que dá, cara, dá pro goleiro sair, ajudar o zagueiro ali, vir socando. E eu acho que ele tem essa dificuldade. Mas nunca reclamei aqui do Léo Jardim ao ponto de falar, poxa, não, é isso, é devagar. Não dá, pô, não dá. O que eu falo aqui com vocês? O Vasco tem goleiro. O Vasco tem goleiro. Qualquer discussão aí, debate, ranking, lista, que o Léo Jardim não figure entre os 3 primeiros goleiros do Brasil, não tem conversa. Não vale a pena debater. Não é sério um papo desse. Ele tá entre os 3 melhores goleiros do Brasil. Isso é fato. O Vasco tem um excelente goleiro. Ah, mas não defendeu aqui, não fez milagre ali. Eu acho que, né, recentemente aí as derrotas do Vasco não teve falhas, né, lá no lance, no jogo contra o Corinthians, né, teve uma pataquada lá, mas acabou que não saiu o gol. Eu acho que o Vasco tem um excelente goleiro. Léo Jardim mostrou isso na temporada inteira de 2024, né, porque 2023 foi ali, né, no segundo turno que ele assumiu um protagonismo no Vasco, e esse ano eu acho que ele começa bem sim. Ontem fez uma partida que, assim, sem comentários, sabe? Seguindo aqui, pra gente falar um pouco dessa decisão, eu entendo que é uma decisão contra o Lanús, e até comentei no vídeo, no início do vídeo, né, que é tipo Copa do Brasil, porque o Vasco joga em casa, né, contra o Lanús, e o próximo jogo também é contra o Lanús fora. Então o Vasco pode dar um passo muito importante aí rumo à classificação, já que encara o Melgar dentro de casa, e aí olha só, não dá. O Melgar deu muita dificuldade jogando em casa, altitude, mas em São Januário o Vasco não pode nem pensar em outro resultado. E depois em um Puerto Cabello fora, que eu também acho que a gente tem que passar por cima. E aí, família vascaína, por isso que eu tô colocando, nosso grande adversário do grupo é o Lanús. Então você tem um jogo em casa e um jogo fora. E aí, eu tava até com uma preocupação em relação a desgaste, né? Vou mostrar aqui pra vocês, desde o momento que o Vasco fez a sua estreia ali na Sul-Americana contra o Melgar, o Vasco jogou Melgar, Corinthians,
Puerto Cabello, Sport, Ceará e Flamengo. 6 jogos. E aí eu fui ver a sequência de jogos do Lanús. Tá aqui, ó. Puerto Cabello, Independiente, Melgar, Godoy Cruz e Banfield. Né? Então foram 5 jogos até enfrentar o Vasco. Tanta diferença assim, né? Vi aqui também se o Lanús poupou nesse final de semana. Me parece que é isso mesmo. Jogou ontem contra o Banfield e não poupou, família vascaína. Por que eu tô falando isso? Porque eu comparei com um time que entrou em campo contra o Melgar e ganhou por 3-0. Tá aí, os principais jogadores, que é esse jogador que passou aqui no Curitiba. Esqueci o primeiro nome dele, cara. Cara, esqueci, Moreno, alguma coisa Moreno, esqueci mesmo, o Sálvio estava em campo, então não poupou nesse jogo de ontem, então assim, dá pra dizer que também é um time que, falar de desgaste, eu acho que o Lanús também tá nessa sequência aí pegada. Claro que teve ali um jogo a menos, teve um período de descanso maior do jogo contra o Melgar para o próximo jogo, né, que foi contra o Godoy Cruz, mas eu acho que não pode ser uma desculpa para esse jogo contra o Lanús, como eu disse. Quer classificar, a gente tem que ganhar do Lanús em casa e aí depois buscar um resultado que, poxa, até o empate lá seria bem importante, bem interessante pra gente visar essa classificação em primeiro, família vascaína. Seguindo aqui, pra gente trocar uma ideia sobre essa graça, né, que o Galvão quis fazer aí com o Nuno Moreira, após uma pergunta da repórter que estava ali, né, cobrindo o jogo, e é bom também pra gente falar, porque o Nuno Moreira acabou saindo ali, né, substituído, e ainda bem que o Carille já falou que não teve lesão, ele saiu por cansaço. Tá na tela. Pronto, o Nuno tá aqui com a gente. Nuno, o que vocês estão tentaram reproduzir nesse primeiro tempo que não deu certo contra o Flamengo, pedido do Carille? Por que é que não deu certo? Eu acho que nós tivemos oportunidades, assim como eles, mas isto são duas equipas a jogar futebol, eles por vezes vão conseguir nos ultrapassar, nós vamos ultrapassar eles e faz parte do futebol. Nós estamos a fazer uma boa primeira parte, agora nos minutos finais, se calhar devido a algum cansaço, não estamos a conseguir ter tanta bola e a pressão não está assim tão bem, mas vamos retificar agora no intervalo, mas para mim a primeira parte é positiva. Muito obrigada, viu? Brasileira literal, desculpa aí, Nuno. É o seguinte, não, isso não. Eu diria ele segundo, que é o seguinte, seja mais educado com a moça, rapaz. Ai, eu não aguento não, meu Deus do céu, é muito mimimi, cara. Ai, eu acho assim, família, até o Galvão Bueno, assistindo isso de novo, ele vai falar, exagerei, né? Nada a ver, quis fazer graça ao vivo. Pelo amor de Deus, cara. Ai, ela fez uma pergunta e ouviu, né? Porque assim, poxa, o primeiro tempo do Vasco foi interessante. Foi um bom primeiro tempo. Então, por que deu errado? Por que deu errado? Ele falou, por que deu errado? A gente chegou, teve bola na trave, ele teve mesmo uma grande oportunidade, deixou o Wesley sentado no chão. Foi um jogo pau a pau. O primeiro tempo foi um jogo interessante. Então, por que deu errado? Ele só questionou, nada demais. Eu tava vendo o Rica Perrone falar sobre isso, e ele falou, cara, nada demais. Se fosse ali um homem perguntando, eu tenho certeza que o Galvão não faria essa graça. Pô, nada demais, cara. Pelo amor de Deus, Galvão Bueno, faça-me um favor. E olha, eu vou te falar uma coisa, já tá cheio de dinheiro no bolso, tu não precisa mais não, Galvão. Tu não tá com saco nenhum, a verdade é essa pra narrar jogo. Uma falta de tesão já tá com muito, irmão. Vai aposentar ou vai só apresentar programa. Pelo amor de Deus, vai ficar enchendo o saco do Nuno Moreira. Fez nada demais, pô. Nada demais, ele só questionou. Pelo amor de Deus. E aí, família vascaína, falando sobre o nosso jogador, que mostra recurso, né? Mostra talento. É um cara realmente que... Eu tava vendo uma página que destacou o seguinte, eu concordo. Nuno Moreira, e ele cita lá outros jogadores, como Coutinho, o Verratti, acho que o PH, merecem um time melhor. Concordo. Porque se esse time do Vasco fosse mais qualificado ao ponto de ter um pouco mais da posse de bola, mais ideia de jogo com posse de bola, o Nuno ia aparecer mais, hein? Ele sabe jogar. Ele sabe driblar, ele tem tranquilidade, não é afobado, tem boa técnica, foi uma boa contratação do Vasco. E aí é um outro debate que a gente vai ter aqui no decorrer do vídeo, que é o Carille, tá? Que é o Carille e continuo achando que é um treinador que não vai tirar o melhor desse Vasco. Já falei aqui algumas vezes com vocês, e aí eu vou dividir com a diretoria também, não é só culpa do Carille, não. No jogo de ontem mesmo, eu vou reagir a alguns programas lá no canal novo, no Gigante News TV, que a galera pontuando isso. Falta esse jogador para atacar espaço. Falta. E aí é uma questão da diretoria, não somente do Carille. E aí você tem que entender, esse Vasco tem o perfil do Fábio Carille? Pro Fábio Carille organizar, tirar o que o Vasco tem de melhor? Na minha visão, não. Não, porque falta esses jogadores com mais força física. Falta isso ao Vasco, principalmente na beirada de campo, para o Carille conseguir organizar melhor esse time. Tenho certeza disso, que o Vasco performaria melhor com esses jogadores que o Vasco não tem. Contratou o Lloyd e o Lloyd não sai do banco. Família Vascaína, então, é um bom jogador, espero que esteja muito bem,
né, para essa partida contra o Lanús, vai ser importante. Eu não sei como o Lanús joga fora de casa, não acompanhei, assisti o Lanús em casa contra o Melgar, e aí entendo que é uma dinâmica de jogo totalmente diferente, né, de pressionar o tempo todo, de marretar o tempo todo, de ter posse de bola o tempo todo, e isso não pode acontecer na nossa casa. Então não sei o estilo, se vai ser trocação, se vai ficar atrás, vai buscar os contra-ataques. Eu nunca assisti o Lanús jogar fora de casa, mas entendendo de repente que vai ficar um pouquinho mais, né, atrás da bola, marcando e buscando os contra-ataques, aí o Nuno é um jogador importante. Inclusive o Carille falou sobre isso, né, dessa sequência de jogos. O Nuno Moreira comentou com ele, né, que é tudo muito novo para ele, essas viagens, essa sequência de jogos, ele não tá acostumado com isso, lá no Casa Pia não era assim. Então é um jogador que claramente dá para ver que sente o desgaste, né, principalmente ali no segundo tempo, dá para ver que ele perde um pouco do fôlego, mas tem que estar bem, porque ele vai ser muito importante nesse jogo aí contra o Lanús. E aí, família vascaína, eu queria destacar aqui com vocês algumas respostas do Fábio Carille em relação à vontade, atenção, competitividade, não pode ter corpo mole. Inclusive, ele cobra os jogadores na coletiva. O Vasco entrou sem sangue, sem tesão, corpo mole contra o Ceará. Chama a atenção também do João Vitor na coletiva, interessante pra gente debater aqui. Eu também tenho uma opinião aqui do Fernando Campos que vai muito no sentido do que eu analisei a partida, interessante pra gente debater também. Mas eu queria destacar aqui, rápido, tá? O Paparazzo Rubro-Negro e também o Felipe Luiz. Olha só. Ainda aqui o resultado é muito ruim. O resultado é muito ruim, mesmo sendo jogo fora de casa, porque é mando do Vasco. É um resultado muito ruim porque o Fluminense e o Palmeiras podem passar o Flamengo. Não consigo ver o futebol se não for mais competitivo, cara. O que a gente via antes só na Libertadores, na Sul-Americana, ela tá dentro do Brasileirão hoje. Se não competir, se não disputar, se não for firme sem bola, vai perder, vai ficar para trás. Não tem mais aquela época, só na Libertadores é pegado, o Brasileiro não. Todo jogo é pegado. Todo, né? Então a gente tem que nos preparar cada vez mais, não só na hora do aquecimento, é isso que eu passei para os jogadores. Não adianta chegar para o aquecimento e querer concentrar para o jogo. A partir do momento que a gente começa a passar informações do adversário, começou o jogo. O jogo não começa, por exemplo, quando o Lanús na terça, começa amanhã. Com as informações, com os treinos, com as orientações que mesmo a gente já passa, mesmo não levando para o campo, né, porque não vai dar tempo de fazer muita coisa, ou nada. Né? Então a preparação para o jogo do Lanús começa amanhã. E muitas vezes assim, isso não é só com o Vasco, em outros clubes também. Vamos lá, vai ser tranquilo. A gente não pode se contentar com pouco. A gente tem que sempre querer mais. Então tivemos 2 vitórias e a gente foi com sangue doce para o Ceará. Essa é a verdade. Isso não pode se repetir mais. O João Vitor é um jogador que eu que lancei ele no Corinthians em 2019, conheço bem. Ainda esse ano teve alguns altos e baixos, algumas decisões erradas. A gente tem cobrado para que ele erre menos, acerte mais, seja mais simples. Zagueirar, igual fala lá no interior de São Paulo, né? Tem hora que tem que dar uma zagueirada. Zagueiro bom é zagueiro que não toma gol, né? Não importa como. Então, muitas vezes quer sair jogando limpo e se perde. Enfim, em alguns momentos um bico também para zagueiro é legal. Bodivan, né? Vencedor aqui, sendo assim. Mas aí a orientação nossa, passar toda a confiança, porque tem algumas virtudes que para zagueiro é muito importante, bola aérea defensiva, velocidade, alguns detalhes que a gente sabe que é muito importante para zagueiro. Eu não sei a sua opinião, tá? Mas, Paparazzo, você tá errado, irmão. Você tá errado. Isso é muito injusto. Inclusive, acho que outros clubes deveriam se posicionar nesse sentido, porque o Flamengo é ajudado sim. É ajudado sim. O Flamengo faz 20 partidas em casa. Foi um jogo fora. O Flamengo não jogou fora, o Flamengo jogou na sua casa. Esse jogo era para ser no nosso Caldeirão. E, sinceramente, entendendo ali o contexto do jogo, um Flamengo que não teve tanta intensidade, mudou assim o estilo de jogo. Eu falei isso no nosso vídeo de ontem. Não é que o Flamengo não quis jogar, não é isso. Foi uma estratégia diferente de ficar um pouco mais atrás, segurar um pouco mais, porque a gente viu o Flamengo jogando contra o Vasco no Campeonato Carioca, um estilo totalmente diferente. Um time de pressão, de correria o tempo inteiro, intensidade o tempo inteiro. Então eu acho que o Flamengo teve um estilo de jogo diferente, porque também estava pensando no jogo de terça-feira. Agora, o Vasco atuando da forma que atuou, principalmente no primeiro tempo, que foi muito bem, encarando esse estilo do Flamengo em casa, de fato, na nossa casa, o resultado poderia sim ser outro, família vascaína. Então esse papo, um resultado ruim, que jogou fora nada. O Flamengo é o único time do Campeonato Brasileiro que faz 20 jogos em casa. Isso é uma injustiça muito grande. E aqui também, pra gente entrar no sentido aí do Fábio Carille, Felipe Luiz comentou o seguinte, tá? Pra mim é uma graça também.
Filipe Luiz lamenta empate em jogo com domínio total. Isso aqui é uma fala dele, né? Do Flamengo. Não é fácil entrar na defesa do Vasco. Faça-me um favor, né? Isso aqui, né? A gente não pode achar que o treinador falou isso, então a defesa do Vasco tá organizada e não tá. Não é o caso, família vascaína. Eu queria até destacar aqui esse comentário do Fernando Campos, muito interessante pra gente debater aqui nos comentários. Tá aí, ó. O Vasco foi competitivo no primeiro tempo, mas no segundo contou mais com a sorte do que com o juízo. Desgaste físico, banco limitado, que escancarou as opções do Flamengo, e sem nenhuma alternativa de ataque. Falta físico e velocidade para machucar nas transições. Concordo plenamente. Ainda vejo o time do Carille com sérios problemas de compactação defensiva. E o resultado não maquia isso. Com bola foi o de sempre. Resultado bom pelo que foi o jogo. Mas ainda acho que esse time pode jogar mais e pode ser mais organizado. Léo Jardim salvou. O Flamengo foi melhor no clássico e produziu para vencer. Mas achei o time mais lento do que o padrão do Filipe Luiz. Com e sem bola, intensidade mais baixa do que o normal, mas no segundo tempo se impôs mais contra o Vasco. Faltou mais jogo de combinação hoje. E agora o desafio é contra a LDU na terça. Ele enxergou o jogo da mesma forma que eu comentei sobre isso. Eu achei o Flamengo sem aquela intensidade que a gente viu nos jogos do Campeonato Carioca e também concordo em relação ao trabalho do Carille. Acho muito fraco, muito fraco. Tem um lance que me chama a atenção e o Carille falou sobre isso, né? Um amigo lá, o jornalista que fez a pergunta, deu a entender que o time do Vasco ontem, foi mais compacto, e de fato foi, em comparação ao jogo contra o Ceará, em comparação ao jogo contra o Corinthians, porque assim, é muito difícil você ser pior do que você foi contra Corinthians e Ceará. Então, de fato, o Vasco foi mais compacto, o Hugo Moura foi muito bem, eu gostei do Jair, o Carille elogiou o Jair na coletiva ontem, mas tem um lance que me chama a atenção, que é o seguinte, o Nuno Moreira pressiona a direita, o lado esquerdo aqui dele, né? O Coutinho pressiona aqui o zagueiro, acho que era o Léo Ortiz. Verrete sai no Léo Pereira. E aí fica um jogador do Flamengo e o Jair tá aqui. O Jair tá vindo pressionar. Mas não sei o que dá na telha do Jair que ele volta pra recompor. E aí o goleiro consegue sair justamente com esse atleta aqui, que era o Jair, pra pressionar. E aí o goleiro do Flamengo dá um chutão. E o Coutinho cobra. O Coutinho começa a gritar com o Jair. Deu pra ver claramente na transmissão. Começa a cobrar. O Jair fecha aqui. E aí é minha dúvida. De leigo mesmo, que nunca vivenciou o campo. Isso é uma questão, uma tomada de decisão do jogador, de não pressionar, é um medo, não vou voltar aqui porque um contra-ataque do Flamengo eu não vou conseguir recompor, vai dar merda. É um medo ou é um trabalho do treinador? Eu tenho essa dúvida. Porque como é que pode o Sport, por exemplo, contra o Vasco, muito bem treinado, cara. Barleta, Pablo, Lucas Lima, vem os volantes, todo mundo fechando, agrupado certinho. O Ceará também, em diversos momentos, conseguiu pressionar o Vasco nesse sentido. É o quê? Falta a parte física, o Vasco não tem tantos jogadores de intensidade. Ah, não, cara, eu acho que é um trabalho do Carille. Eu acho que ele, já falei isso aqui outro dia, coloquei aqui a opinião do Mansur e do Felipe Basto, muito nesse sentido também. O Carille não tem o perfil desse Vasco. Cara, eu nem vou assim atacar o Carille. Ontem na coletiva, né, um cara muito... Poxa, eu gostei da coletiva dele. Ontem eu não achei que ele, absurdo, tal, as mudanças, não achei. Eu vi uma galera falando que ele tinha que tirar o Jair antes. A única coisa que eu faria diferente na partida de ontem, mas eu não chamei ele de burro, não achei que foi um erro, eu faria diferente, entendendo também, né, as questões médicas, isso precisa, também não sei se o Coutinho não pode jogar, eu não mexeria no Coutinho, deixaria o Coutinho, sacaria o Verrete e tentava dar mais mobilidade na frente. Com o Ryan, quem entrou ali o Garré, o outro que entrou lá na frente, cara, o Zuccarello. E eu ficaria com o Coutinho para tentar, né, colocar uma bola e a gente sair em velocidade, ganhar, como o Ryan no início do primeiro tempo conseguiu, mas infelizmente tomou a decisão errada ali, né? Poderia ter mais tranquilidade e o Vasco ter uma sorte melhor. Então eu falei isso no nosso vídeo de pré-jogo, no vídeo de sexta-feira, mesmo com a vitória, mesmo com um bom resultado, a minha opinião é essa. O Carille não tem que seguir no Vasco. Deveria ser demitido. Concordo com o Fernando Campos. O Vasco é maravilhoso? Não. Tem uma galera que fala assim, vocês querem que o Carille faça milagre, o time do Vasco é horroroso. Não. É isso, é justamente isso que eu acho, assim. Eu sou fã do Mr. Paiva, né? Mr. Paiva era cobrado muito nesse sentido. Tem que entregar mais. Esse time pode produzir mais, mas ele foi cobrado no final da temporada com Emerson Rodrigues, com Jean Davi, só com duas opções ali no meio campo, Matheus Carvalho, Hugo Moura. Agora, o Carille tem várias opções. Defesa era fraca no ano passado e é fraca esse ano, né? Não tem essa. Um Coutinho melhor fisicamente o Carille tem. Tem opções melhores nos lados do campo. Então, calma aí.
em comparação ao ano passado, que o Paiva era cobrado dessa forma, não pode cobrar o Carille? Eu também acho. Esse time tem condições de entregar mais. Quer ver um resultado? Até eu estava esquecendo de falar isso. Quer ver um resultado que pressiona o Carille? Eu até separei aqui hoje. Juventude que ganhou em casa, né? Poxa, eu não lembro na primeira rodada de quem o Juventude ganhou, cara. Mas ganhou do Ceará, time que ganhou da gente. E aí o Mirassol, eu sei que tava 100% em casa, né? Juventude eu acho que era 2 vitórias em casa. E aí vai lá o Mirassol, que empatou também com o Bahia e empata fora de casa com o Juventude. O que eu quero dizer com isso? É um time que está competindo fora de casa. Destacando aqui também as declarações ali do Carille, né, em relação ao João Vitor e a postura contra o Ceará, eu discordo dele, cara. Não foi só contra o Ceará, foi também contra o Corinthians. Mesmo com os jogadores reservas. Foi uma postura apática, sem tesão, sem organização contra Corinthians e Ceará. Então o Vasco, nas mãos do Carille, é um time muito fácil de ser batido fora de casa. Por isso que a gente está destacando a atuação de ontem, não falando, isso, caramba. Não, é em comparação aos últimos jogos, também contra o Flamengo. Então foi uma atuação mais aceitável nesse sentido. Mas, poxa, o Mirassol, você pega aí o time do Mirassol, tá bem treinado, tá organizado, conseguiu já mais pontos que o Vasco fora de casa. E empatou com o Bahia e empatou com o Juventude. Botei aqui, o Juventude ganhou 2 em casa, do Vitória e do Ceará, sabe? Então esse Vasco tem que competir mais, tem que performar mais, e eu acho que o trabalho do Carille, cara, já bateu no teto, por isso que eu sou a favor da troca. Quero saber a sua opinião. Fui.